Olá, vamos falar de uma parábola hoje. É a parábola do semeador e ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. E diz assim a Escritura: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação dessa parábola também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 18 ao 23. E diz assim: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Um coração tem a capacidade de ser fértil, produtivo ao receber ideias ou ideais. Ele interage com uma série de reflexões, pode ser de sentimentos nobres, tristes, alegres, esperançosos, desesperados, irados ou tranquilos. Sim, é isso que a Bíblia afirma. É isso que essa parábola apresenta. Parábola significa o seguinte: é uma forma alegórica, uma narrativa que tem como objetivo esclarecer, tem como pano de fundo uma situação real. Então, é uma comparação, uma analogia, e nos traz a capacidade de compreensão de coisas verdadeiras. E Jesus usava esse método, para produzir os seus ensinos. E aqui ele fala algo interessante, ele fala de uma semente. E ele explica que a semente é a palavra de Deus. E quando esse semeador, que não precisaria necessariamente ser ele, mas qualquer pessoa que semeia essa palavra, essa semente, quando essa semente é lançada no solo, e o solo é o coração do homem, ela pode produzir frutos. E o interessante é como ele encerra a primeira fase do texto que nós lemos. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse semeador, lançando essa semente, esse pregador, esse orientador, esse professor, esse pastor, falando da palavra, quem tem ouvidos e dá ouvidos à palavra, recebe essa palavra no seu coração, e o seu coração pode produzir frutos. Isso me faz perceber que o coração é como terra fértil, muito fértil. Não é só a criatividade humana que é fértil, mas o coração é terra fértil. E logo nessa primeira fase a gente encontra aqui 4 situações, não é? Aquela que é lançada à beira do caminho, o solo rochoso,
aquele que está entre os espinhos e a boa terra. E sobre cada uma dessas áreas, né, desse solo, existe uma reação do ser humano para com a palavra semeada. A primeira delas me chama muito a atenção. E nós vamos falar hoje especificamente dessa primeira fase. Então significa que nós vamos ter outras 3 mensagens falando do mesmo assunto. Mateus 13:19 está escrito assim: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o trecho de hoje. E aqui, queridos, olha que situação importante. Uma vez semeada a palavra, ela caiu à beira do caminho. E fazendo um paralelo com o final do primeiro trecho, que é quem tem ouvidos para ouvir, ouça, dá até para a gente associar de que o comportamento de quem ouviu a parábola, não lhe dando a atenção devida, não lhe dando a atenção, o respeito devido à semeadura, à palavra lançada, o que foi que aconteceu? O maligno veio e arrebatou a palavra lançada. Uma ação direta do inimigo das nossas almas. E sobre que circunstância isso aconteceu? A Bíblia explica. Está escrito assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui está compreender. E eu vou fazer menção de um outro vídeo, um vídeo já feito sobre amar a Deus de todo entendimento, que está relacionado à compreensão, a se dispor a compreender. Então assista esse outro vídeo também. A ação direta do maligno. É interessante porque nos dias atuais, os dias de hoje, em muitos casos as pessoas desconsideram as ações espirituais, as forças espirituais da maldade, achando que o diabo é um cara que não existe. Isso faz parte de uma história, coisa da antiguidade, mas não é o que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que esse cidadão, ele existe, ele é o pai da mentira, né? Ele é o ladrão e ele não perde a oportunidade de fazer mal ao homem. Veja só algumas ações espirituais que aconteceram ao longo das histórias, dos registros bíblicos. A vida de Jó, por exemplo, capítulo 1 e 2 do livro de Jó. A grande ação de forças espirituais. Ali encontra-se a ação de forças espirituais. A tentação sofrida por Jesus. Quem tentou Jesus? Força espiritual, a ação do inimigo de nossas almas. Lucas também registra uma mulher que vivia há 18 anos encurvada e Jesus, através da caneta de Lucas, ele mostra o quê? Que essa mulher ela estava escravizada por Satanás. E Jesus a liberta, né, daquele problema de saúde. Então em Jó nós vemos circunstâncias que aconteceram dentro da natureza, dentro de situações, inclusive doença física. A tentação de Jesus, Satanás o tenta em poder, em glória, no alimento, na fome. Outro exemplo interessante, o endemoniado de Gadareno, por exemplo, que vivia recluso, longe da família e da sociedade, escravo violento, acorrentado à sua própria violência,
fora da sociedade, circunstâncias espirituais que estavam agindo sobre essas pessoas em determinados momentos de suas vidas. Agora, o que Jesus me chama a atenção aqui é que o ataque de um inimigo aconteceu pela incompreensão da palavra. No verso 9, Jesus mostra, assim, em excelência, ele oferece uma orientação interessante sobre como estar preparado, ou seja, imune a esse ataque. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava realçando não a audição em si, mas, sobretudo, os efeitos que dela advêm quando damos ouvidos ao ensino. E aí, a qualidade do ensino toma sua força. Olha que coisa interessante, né? Aniquila a investida maligna. Né? Me faz perceber, inclusive, a investida maligna. Não é? Coisa interessante. Isso me faz pensar em um cenário bem interessante. Quando a oportunidade de ouvir o semeador, meus ouvidos devem estar atentos e a semente sendo lançada deve ser acolhida com toda a consideração e amor. Para que, vindo a investida maligna, encontre uma árvore frondosa, não uma semente que foi lançada à beira do caminho, que está lá à mercê do maligno. Porque nessa semente, a palavra de Deus, ele nos resgata toda a esperança. É nessa semente, na palavra de Deus, que ele nos orienta acerca das suas promessas. É nessa semente, na palavra de Deus, em que está a verdade. E a verdade tem poder de libertação. É nessa semente, na palavra de Deus, que se brota e fortalece a minha fé. É nessa semente, na palavra de Deus, que está a revelação do Deus que criou todas as coisas, que me gerou e me fez, que me conhece, que sabe das minhas dificuldades, sabe que sou pó. É nessa palavra, né, nessa semeadura, que está a revelação de Deus acerca de tudo aquilo que eu posso viver em termos de prosperidade e paz. É nessa palavra que está todo o contexto de uma vida saudável fisicamente nos meus relacionamentos pessoais. Não é à toa que o inimigo está disposto a arrebatar esta semente. Porque eu, desprovido da sabedoria que ela é capaz de produzir em mim, certamente eu serei vítima fácil. Então isso significa que todas as vezes que tiver alguém lançando a palavra da verdade, é momento de eu ter os meus ouvidos atentos, como disse Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou ainda, fazendo um paralelo, aproveite que você tem ouvidos e dê atenção. E ofereça um solo fértil a essa palavra. Não deixe com que ela caia à beira do caminho, mas se disponha a compreendê-la, se disponha a vivê-la, se disponha a pôr em prática essa palavra. Experimente a sabedoria e a autoridade que está nessa palavra. Esse é o ensino de hoje. O maligno, ele está à procura. Ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então tenha ouvidos atentos a essa palavra. E algo interessante é que todas as vezes que eu me disponho a ler as Escrituras, e hoje nós temos as Escrituras inclusive em áudio, para quem tem pouco tempo de leitura, pode ouvi-la no metrô, pode ouvi-la no ônibus, pode ouvi-la no carro, pode colocar esse arquivo no seu celular e no seu fone de ouvido, ali você vai ouvindo as Escrituras e enriquecendo o seu conhecimento acerca da vida. Então, quem tem ouvidos para ouvir,
ouça e que essa mensagem ela desperte a você a dar o ouvido de maneira a produzir frutos no seu coração, como terra fértil que é o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe. Faça com que essa mensagem chegue a outros e que outros também possam dar ouvidos às Escrituras. E aí então terão mais 3 vídeos falando das outras áreas do coração em que a semente que Jesus comenta que é a palavra foi lançada. Amém? Deus te abençoe.